aqui no meu cenário favorito, na minha parte favorita, com a minha roupinha, especialmente pro mês dos namorados aqui, que na verdade é o dia do amor e da amizade. Então, as pessoas comemoram, não somente os casais, né, mas entre filhos, entre vizinhos. Eu fui levar as crianças na escola e meus vizinhos, Happy Valentine's Day, a motorista do ônibus. E eu acho que eu tenho 2 vídeos já aqui no canal sobre o Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, né? Aliás, sobre todas as comemorações daqui, né? Ação de Graças, a Páscoa, Natal. Bom, vai fazer 5 anos, gente. Vocês acreditam que em maio vai fazer 5 anos já do canal? Tenho tanto vídeo sobre tudo. Por isso que eu estou tentando trazer conteúdos novos agora. E hoje eu vou falar sobre babás aqui nos Estados Unidos. Eu fui babá e eu fui au pair antes disso. Fui au pair por 2 anos. Para quem é novo por aqui, eu fui au pair de 2011 a 2013. Para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem muito vídeo nesses quase 5 anos de canal. Que au pair também é um tipo de babá, mas é um intercâmbio em que você tem que estudar, você mora na casa com a família, você recebe uma bolsa de estudos, né? Porque não é um salário, você não sobreviveria aqui, mas ao mesmo tempo você mora com eles, então é uma ajuda de custo. E em troca você cuida das crianças por até 45 horas semanais. Aqui as pessoas recebem geralmente por hora, né? O pagamento é semanal, mas você recebe por hora, por horas trabalhadas. Não é vantajoso ter tanto feriado, não é verdade? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco a respeito dessa profissão de babá. O valor que você pode ganhar por hora depende bastante de acordo com o estado em que você mora. Aqui em Virgínia, é uma média entre 15 a 25 dólares. Depende da região. Mais próximo a Washington, D.C., que é a capital, né, que é 40 minutos daqui, pode ser até mais, e também depende a quantidade de crianças que você vai cuidar. E muitas vezes se você vai fazer trabalhos extras, porque quem cuida da criança, não faz nada que não seja referente àquela criança. Lavar a roupa da criança, né, colocar na máquina, na secadora, depois dobrar e guardar. Esquentar a comida aqui, os pais já tem que deixar pronto. E aí vai depender também, né, de várias situações. Se a criança tem atividades, natação, por exemplo. Hoje meus filhos começam natação novamente. Então tem babás que levam somente as atividades, né? Tem babás que somente levam até a escola, depois buscam. Aqui, em média, para quem faz esse trabalho de somente levar até a escola e buscar, é 20 dólares por dia, em média. Esse é o valor mínimo, né? Dependendo do que você incluir no seu serviço. Muitas pessoas oferecem essa opção, por exemplo, quem cozinha. Tem pessoas que querem cozinhar para a família inteira e a família paga um pouco a mais. Tem pessoas que vão fazer, lavar a roupa da família inteira, colocar na máquina, na secadora, depois dobrar e guardar. É um valor a mais. Tem pessoas que ajudam também na limpeza básica, né? Porque quando você cuida da criança, você somente cuida da criança. Não tem essa de lavar a louça que os chefes deixaram. Somente inclui lavar aquela louça que você sujou para esquentar a comida da criança, a louça que a criança fez, enfim, bem básico. Quando eu era babá e eu cuidava de uma bebezinha que tinha 20 dias, obviamente, eu somente tinha que lavar as mamadeiras dela. Enquanto ela dormia, eu colocava a roupinha dela para lavar e dobrava e guardava. Não dava banho, porque essa parte do banho era com os pais mesmo. Nessa época, o valor que eu combinei com a família era 15 dólares a hora. Então, como eu falei, muita coisa depende, né, da região, número de crianças, o que você vai fazer extra na casa, né? Mas em média é de 20 a 25. Tem pessoas que fazem muito mais. E aqui também tem a opção de você ser a babá e a família não declarar você no imposto de renda. E você também não declarar, que eles chamam de under the table. E aí, geralmente, né, você faz mais, porque você não tem descontos. O que se recomenda bastante, é aconselhável e é o melhor, é quando você tem um trabalho de babá e você tem contrato. E você declara o imposto de renda e tudo certinho. Você tem direito a férias, tem os sick days, que é os dias em que você fica doente. E aí, geralmente, após 2 anos com essa família, com contrato, você
pode pedir um acréscimo por hora, né? Essa família tem mais filhos, a cada filho é um acréscimo, né, no valor por hora. E o contrato te garante muitas coisas, como férias, esses dias que eu falei, sick days. Tem vezes em que a família viaja, você tem que garantir que, independente deles viajarem ou não, o seu salário tem que estar garantido, porque você está disposto a trabalhar. Quem escolheu viajar são eles. Tudo é um acordo entre a família e a babá, para você não ficar na mão. Se eles, de repente, chega um parente, que aqui é bastante comum as famílias morarem em estados diferentes. Então, vamos colocar um exemplo. Minha mãe chegou de outro estado e vai ficar aqui alguns dias. E aí eu dispenso a babá, mas a babá não pode ficar na mão. E o contrato garante isso, que independente se eu dispensar porque nevou, porque hoje eu não trabalho, vamos dizer, hoje eu não trabalho, eu vou ficar com as crianças, então você não precisa vir. Mas eu ainda assim tenho que te pagar. Então o contrato te garante, você tem que receber. Vai ter casos em que a família não vai precisar de você porque eles viajam, vamos supor, no Natal, no Ano Novo. E aí eles viajam e você não pode ficar na mão, porque você está lá disposta a trabalhar. Então, esses dias em que eles viajaram também tem que ser pagos. Isso aconteceu comigo quando eu era au pair. O primeiro Natal aqui, a minha família viajou e eu fiquei, e mesmo assim eu recebi. Obviamente, a au pair não pode ficar sem receber em nenhuma circunstância. Então, eu recebi, mesmo sem trabalhar. Eles viajaram. E também teve ocasião em que eles viajaram e eu fui com eles 2 vezes. Uma vez eu fui para Pensilvânia, eu tinha acabado de chegar, era um casamento, né? Então eu fiquei com eles no hotel. Foi caótico. A bebê tinha ficado doente, vomitou a noite inteira, foi caótico. Essa foi a primeira vez e na segunda vez a gente foi para Orlando. Não recomendo porque você trabalha muito mais, recebe o mesmo. Enfim, eu era recém aqui. Não foi uma experiência muito bacana, porque eu trabalhei muito mais e recebi o mesmo. Porque assim, o meu horário como au pair na casa era das 9 às 6. Na viagem, as crianças acordavam às 6 e adivinha quem cuidava da criança? Das crianças já, da hora que acordavam até a hora que dormiam. Eu. Inclusive no final de semana. Então, não recomendo, não façam isso. Foi um erro enorme e não ter falado nada. Mas enfim, tudo serve como aprendizado, né? Então, não faria isso novamente. Não façam, não aceitem. Saibam dos seus direitos, porque as famílias abusam, sim. Depois que os meus filhos começaram a ir para a escola, eu cogitei ser babá novamente, porque nessa época em que eu cuidava dessa bebê durante a semana, aos finais de semana eu tinha outros trabalhos também. E aqui tem a nanny, que é a babá, e a babysitter, que é a pessoa que vem eventualmente, fica uma hora ou outra. Eu fui as duas coisas. Como babysitter, eu trabalhava aos finais de semana. Qualquer pessoa que precisasse de cuidados, e não faltava, porque nessa área em que eu morava, era uma área nobre, que foi inclusive indicação da minha chefe, que era para vizinha. O marido dela sempre viajava e ela saía para correr às 4 da manhã. E aí ela precisava de alguém na casa, obviamente, enquanto as crianças dormiam. Então eu ficava lá das 4 até as 8 da manhã, no telefone, até que ela chegasse, né? Mas para garantir que as crianças não estivessem sozinhas. E nessa época eu fazia $15 a hora. Então, e tinha muitos trabalhos nas sextas-feiras à noite e no sábado, para os pais irem, né? Se divertir, ir ao cinema, o que seja. Então, eu aproveitei muito bem essa época em que eu não tinha filhos para fazer bastante dinheiro como babá. E é por isso que eu escolhi não ter babá, porque realmente é um luxo ter uma babá. Já cuidei de uma família que eram 5 crianças, de 10 até recém-nascida. Enfim, é um trabalho que muitas mulheres, muitas meninas, inclusive depois de terminar o ano de au pair, escolhem fazer, porque sim, é vantajoso. É um trabalho que sim dá dinheiro, mas tem pessoas que cansam, né? Depois de 2 anos cuidando de criança, não quer. Eu adorava fazer esse trabalho, mais que tudo, porque financeiramente falando era maravilhoso. E essa é uma das razões pelo qual eu não tive babá para os meus filhos. Primeiro, porque custa bastante.
Cogitei algumas vezes, mas planejei bastante, mas depois pensando bem, não ia funcionar para mim. Mas graças a Deus a esse programa de au pair, graças a Deus existe. Graças a Deus muitas famílias precisam de babá e com isso eu consegui fazer o meu pezinho de meia. Quando os meus filhos começaram a ir para a escola, né, depois da pandemia que o Liam começou a ir para a escola, eu fiz algumas entrevistas por videochamada para ser babá. Algumas aqui, inclusive, próximos, que eu nem precisava dirigir. Uma delas era uma família de indianos e parecia interessante, mas eles estavam pedindo muito pouco, eles estavam pagando muito pouco e os pais trabalhavam de casa. Então, para mim, era não, não, sem chance. E antes de ser babá para essa família de americanos, né, que eu cuidava da bebê deles, eu fui em algumas entrevistas, inclusive teve uma que era para um casal de portugueses. E a gente no final depois descobriu que tinha pessoas em comum, né? Porque você tem que dar muitas referências, eles vão puxar toda a sua ficha, se é ficha criminal ou não, mas eles vão saber o que é o correto. E aqui você faz esse procedimento até para alugar um quarto no seu porão. E aqui, como eu falei também, é muito comum as pessoas, né, terem uma segunda casa e eles alugam. Se você tem ficha criminal, enfim, isso é super recomendável em qualquer situação. Todas as informações ficam disponíveis, né? Isso geralmente é pago e é baratinho. E imagina, ainda que custasse, vale a pena pela sua segurança de saber quem é a pessoa que você está colocando dentro da sua casa. Principalmente para cuidar dos seus filhos. Ainda assim. E aí, para você conseguir as famílias, tem muitos aplicativos, CedarCity, Care.com, enfim. Tem aplicativos que são gratuitos e aí tem também a opção paga, né? Assim como tem no Brasil. Eu lembro que há muito tempo, em 2007, eu usava a Cato. Inclusive, foi com esse aplicativo pago que eu consegui o trabalho na escola de idiomas, que eu falei, que foi o que abriu as portas. Foi esse trabalho maravilhoso que eu trabalhava de casa e, enfim. Então, tem esse aplicativo pago, tem os aplicativos pagos, mas gratuitamente você também consegue acesso às famílias, a entrevistas, você manda o seu e-mail, suas referências, né? E aí também tem as opções de você ter babá que mora na casa com você. E ela recebe menos, porque ela não paga aluguel, água, luz, muitas vezes internet, telefone. É uma opção também. Outra opção que eu também não teria, né? Alguém morando comigo e, enfim. Mas aqui é muito comum, né? A mentalidade do americano é diferente da nossa e para eles isso é uma coisa muito comum, de ter alguém morando na sua casa, cuidando dos seus filhos, mas tudo muito certinho, com as horas corretas. Cada minuto que passar é extra. E aí, como eu falei muitas vezes, essa é a parte mais cara aqui, é ter uma babá, alguém para cuidar dos seus filhos. Ter uma babá aqui é um artigo de luxo, sim. E pesando ali na balança, eu cheguei à conclusão que para mim não era conveniente, nunca quis terceirizar o cuidado dos meus filhos, nunca quis ninguém aqui na minha casa cuidando deles. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito comum, acho que no mundo inteiro, né? Mas aqui é assim, extremamente comum, né? Ter au pair, uma babá que mora na sua casa. Tem muitas pessoas que trazem pessoas do seu país, mulheres do seu país, para. Não recomendo também, porque conheço casos de pessoas que foram muito exploradas, pessoas que não recebiam, N casos. Bom, eu não faria, não fiz, meus filhos nunca tiveram babá, e graças a Deus que com o trabalho do meu marido, ele pôde proporcionar isso, né, pra gente, né, não só para as crianças, mas para mim, e graças a Deus que eu pude e posso ainda cuidar dos meus filhos. Eu não aceito nenhum trabalho que comprometa, né, o cuidado com eles. Eu cuidava de um bebê aqui em casa, parei de cuidar recentemente, porque também tem pessoas que cuidam na sua casa. Quando o meu filho mais velho era pequenininho e a gente saía muito para passear, né? A gente passava muito tempo fora de casa, nos parquinhos, saía para caminhar. Um dia me abordou uma senhora e ela falou: "Ah, você não está buscando alguém para cuidar do seu filho, não sei o quê? Eu cuido da minha casa." E ela era minha vizinha. E ela falou: "Ah, são $25 o dia inteiro." E a gente foi conhecer a casa, né? Meu marido e eu fomos conhecer a casa. Ela cuidava de umas 5, 6 crianças. Não tinha um brinquedo sequer, um livro. Não tinha proteção, não tinha grade de segurança.
e as crianças estavam assistindo televisão. E aí depois ela foi mostrar onde as crianças dormiam e era no closet. Enfim, tem pessoas que cobram barato para isso, tem pessoas em qualquer profissão que fazem isso, mas aí você escolhe o que é importante para você. Meu marido e eu ficamos chocados. Mas, como eu falei, tinham 5 crianças ali de 5 famílias diferentes. Graças a Deus que eu tinha essa opção de poder escolher e eu não quis, obviamente. Não só pelo preço, porque o barato sai caro, né? Enfim, e aí, como eu falei, tem pessoas que cobram sim $25, $50 o dia para ficar o dia inteiro com seu filho nas suas casas. Mas também não é recomendável, porque se algum acidente acontece com essa criança, os pais da criança podem te processar e você pagar uma multa aí absurda. Não vale a pena. Há um tempinho atrás, eu estava cuidando de um bebezinho de 2 meses e ele ficava aqui o dia inteiro, de 9 às 6, e eu cobrava $100 o dia, porque era para uma amiga. Mas assim, esporadicamente, não todos os dias, porque o marido dela trabalhava de casa. E aí, um dia ela me perguntou se eu poderia cobrar 50 ao invés de 100, porque ela achou uma pessoa que cobrava isso. E eu falei, olha, não posso. E obviamente eu não aceitei, porque não compensaria a responsabilidade de cuidar de uma criança. E aí, obviamente, que eu falei que não, expliquei que não compensaria e tudo mais. O bom é que eu estava conseguindo conciliar com os meus pedidos, né, com as comidas que eu vendo, os quitutes brasileiros. Mas ainda assim não compensaria, porque é uma responsabilidade enorme. E por enquanto ele é bebê, mas logo, né, vai começar a engatinhar e caminhar, eu tenho que investir em portões e tudo mais, mudar a minha rotina, investir em brinquedos. E aí não compensaria. Para mim, financeiramente falando, não compensaria, né, a responsabilidade. E aí eu agradeci, né, expliquei a situação, eles entenderam. Posso me aprofundar melhor nesse assunto. Mas sim, ser babá aqui compensa se você encontrar uma família que segue à risca, né? Como tem que ser, que não abusa, que não pede serviços extras, não abusa dos horários, não muda as regras, não deixa você na mão, você vem trabalhar. Isso aconteceu comigo uma vez, começou a nevar, e para chegar nesse trabalho eu levava 3 horas. Então eu cheguei lá e ela falou que não precisava porque estava nevando, nem ela nem o marido iriam trabalhar. E aí eu voltei para casa, perdi aí esse tempo, perdi o dia. Eu era recém aqui ainda, não sabia dos meus direitos, mas e também não tinha um contrato, o que eu não recomendo. Faça um contrato com tudo certinho. Mas são coisas que só a experiência e o tempo, né, o conhecimento, porque agora eu participo de vários grupos. Ainda que eu não exerça mais a profissão, eu ainda sigo nos grupos. E aí você começa a entender. E aí é bom para você saber dos seus direitos, dos seus deveres, essa parte do contrato, pagamento de impostos, fazer tudo certinho, para depois não sair no prejuízo. Porque sim, tem famílias que se aproveitam.